alunos, olá colegas professores, boa tarde. Hoje nós temos mais uma aula de arte para a segunda série do ensino médio. O tema de nossa aula hoje é intervenção artística e processos de criação em música e teatro. Vamos ver qual a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Olha só, a habilidade de hoje é articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação nas linguagens das artes visuais, dança, música e teatro, gerando projetos de intervenção na escola. Vamos ver agora quais são os objetos de conhecimento que a gente vai usar na aula de hoje? Aqueles conteúdos que a gente aprofunda um pouquinho mais para chegar nessa habilidade? Vamos lá. Intervenção artística em música e teatro e processos de criação em música e teatro. Então, já vamos começar a nossa aula, para a gente começar já se aquecendo, né? Com a nossa primeira interação pelo chat da aula de hoje. O que vocês entendem por intervenção artística em música? Citem um exemplo para mim. É 1 minutinho, a gente volta já já. Olha só, muito obrigada a todos vocês pela participação. Vamos aqui dar uma olhadinha em algumas respostas, tá? A professora Cleusa falou sobre os flash mobs. Realmente, né? É uma forma bem interessante de intervenção artística, né? E o flash mob, ele, além de a gente poder utilizar com música, a gente também pode utilizar com dança, né? Com a própria apresentação teatral, né? Uma performance convidando as pessoas que estão passando na rua a participar, enfim, né? Solange fala do canto inesperado, né? Que é uma outra forma aí de intervenção artística em música, tá? A professora Eliana fala das paródias musicais. A professora Camila citou as performances e o professor Leandro, os músicos de rua. Muito bem, gente, eu tô vendo que vocês estão afinadinhos nessa questão de intervenção artística em música, tá? Vamos lá, então? Então, gente, dentro da intervenção artística, a gente sabe, né? Que as intervenções artísticas são ações que podem ser individuais, coletivas, e elas têm como finalidade ressignificar, transformar algo às vezes degradado e devolver com um novo estímulo, né? Devolver aquilo totalmente revisitado, reorganizado para a população, tá? Isso tudo, claro, tem a ver com a questão de ação social, enfim, né? Todas as intervenções artísticas, elas têm essa característica, né, de buscar essa interação mais de cunho social, buscando atender aos anseios da comunidade, né, da população de determinado local, tá bom? E da mesma forma que nas artes visuais e outras formas artísticas, a música também tem um papel importante, né, nesse procedimento de intervenção. A música na intervenção, ela não surge apenas como pano de fundo para espetáculo, tá? Você pode utilizar a música mesmo, realmente, como o próprio projeto de intervenção em si, que é o que a gente vai ver a seguir, tá bom? E é lógico, né? Muitas casas de cultura, né, e outros espaços expositivos, mantidos pelo governo do estado ou por fundações, né, por associações não governamentais, até mesmo associações, né, vindas da iniciativa privada,
a gente tem aí workshops, palestras, né, que são formas, né, cursos, que são formas que essas instituições culturais encontraram para trazer o público, né, e fazer com que ele se aproprie dessa linguagem musical, de como se produz música, como se faz música, né, como ouvir música, né. Existem workshops e palestras só para ensinar como você vai ouvir boa música, onde você vai aprender sobre a história de algum estilo musical, enfim, né. Então, nós temos uma variedade, uma gama enorme de formas aí de intervenção artística em música. A gente vai ver também, né, essa questão da função social da música, tá? Dentro aí das intervenções. Por quê? Porque surgem formas, né, da gente aplicar a música de várias maneiras. A gente pode ver também paródias. Você pega uma canção consagrada, uma canção muito conhecida, né, popularmente, e você pode transformar totalmente essa canção, né, criando uma paródia, e nessa paródia você pode estar justamente fazendo aí alusão a algum problema social grave que está ocorrendo naquela localidade, para chamar mesmo a atenção das autoridades, né, e de possíveis parceiros para encontrar uma solução juntos para aquele problema, certo? Então, nós temos também ainda, né, o uso de materiais inusitados na criação da matéria sonora, né, da música, tá? Com o uso aí de instrumentos musicais não convencionais, por exemplo. Então, muitas dessas oficinas e workshops que a gente vê dadas em centros culturais, o pessoal também tem essa questão dessa oficina onde você aprende a fazer instrumentos musicais utilizando produtos recicláveis, aquilo que você vai jogar fora, né, que já não tem mais serventia, né, para você naquele uso corrente, você pode estar transformando, ressignificando esse material em um instrumento musical, tá? A gente vê também os jingles, que também é uma forma, né, muito, assim, uma das formas mais conhecidas, talvez, de intervenção artística em música são os jingles. Por quê? Aí o pessoal, mas professora, o jingle não é só na propaganda, não é só para vender um produto? Não, senhor. O jingle também serve para vender uma ideia, né? O jingle não serve só para propagandear algum produto industrializado ou, né, na época de eleição em campanha, né, para fazer com que a pessoa lembre, né, daquele político X. Não é somente isso, tá? O jingle, ele é muito utilizado, sempre foi muito utilizado, né, justamente na disseminação de ideias. A gente pode ver campanhas de vacinação, campanhas de prevenção de doenças, né, época do carnaval, né, então o pessoal sempre, o próprio Ministério da Saúde utiliza-se das paródias, né, e dos jingles como uma forma de chamar a atenção da população para esse tipo de problema, tá? Então, é bem interessante, é um chamado, né? Você está convidando, através da reflexão daquele jingle, daquela pecinha engraçada, você está chamando a atenção do público para que ele compre a sua ideia, né? Ou seja, para que ele se previna de alguma forma, enfim, tá? É muito importante essa questão. Então, gente, quando a gente fala da releitura musical e da paródia, nós temos aí diferenças entre os dois estilos, né? A releitura, como a gente sabe, é quando eu pego uma música já consagrada, uma música que existe, só que eu transformo essa música. Eu ressignifico ela de alguma forma. Então eu posso mudar o andamento dessa música, eu posso gravar, por exemplo, uma música que originalmente ela é uma valsa. Eu posso transformar ela num shot, num baião, eu posso transformar ela num rock, né? Eu posso mudar totalmente o estilo musical, né, nessa minha releitura, nessa minha regravação dessa música. Às vezes eu posso mudar também trechos da letra, né? Não é tão comum, mas pode acontecer, tá? E, às vezes, até um pouquinho ali a melodia. Geralmente, né, gente, quando a gente fala de releitura, a gente evita mexer muito, né, na estrutura, né, da melodia e também na letra, tá? A gente geralmente não mexe. A gente mexe, assim, nessa questão de mudar o estilo, acelerar um andamento, esse tipo de coisa, tá? Ou, às vezes, é quando a gente vê que a linguagem está muito antiga, por exemplo. Eu posso fazer uma substituição de palavras. Só que, claro, sem perder a métrica, tá? Isso é muito importante, tá bom? E quando a gente vê a paródia, né? A paródia, como eu expliquei antes, você pega uma peça consagrada, né? Uma música consagrada que todo mundo conhece, já caiu no gosto popular, né? Ela pode ser um pouco mais antiguinha ou até mais recente, e você faz uma paródia ali em cima, ou seja, você muda totalmente a letra da música, propagandeando a ideia que você quer vender, tá certo? Então, a paródia, né, e o jingle, nesse caso, né, elas acabam se aproximando. Porque a paródia, ela tem essa característica. E geralmente a paródia, gente, diferente do jingle, né, o jingle ele pode ser engraçado também. Mas geralmente ele tem uma característica um pouco mais séria, mesmo porque a ideia por trás do jingle é um pouco mais séria. No caso da paródia, não. A paródia ela não tem a finalidade de vender ou de convencer você a uma ideia X.
né? A paródia pode muito bem surgir apenas como uma forma de diversão, né? Apenas para que você tenha um momento de fruição estética ali. Então, você não tem essa preocupação tão grande, o que faz com que você tenha uma liberdade maior em trabalhar com a paródia. E aí você pode transformar ela numa coisa muito engraçada, transformando totalmente a letra, ou uma coisa um pouco mais melancólica, enfim, depende do tom que você quer dar à sua paródia, certo? Mas sempre a paródia vai trabalhar com essa questão da irreverência, né, geralmente, e essa modificação da letra da canção. Geralmente a melodia não é modificada. Por quê? Porque é através da melodia que você vai reconhecer e vai saber que aquela paródia é da música X, que foi gravada em 1970 e lá vai o quê? Tá bom? Olha só. Então, gente, a intervenção sonora por meio da materialidade, né, também acontece na música. Como eu expliquei para vocês, quando a gente utiliza materiais diversos na hora de construir um instrumento musical, tá? Você trabalha com uma possibilidade, uma gama muito variada de sonoridades, de tons para a música. Então, a gente pode citar 2 exemplos claros aqui. Hermeto Pascoal foi um grande pesquisador em música e o John Cage, tá? Hermeto Pascoal, ele fazia várias pesquisas, vários experimentos. E um deles foi utilizar canos de PVC dentro da água, né? Tem até um vídeo, depois se vocês puderem, vocês podem procurar na internet esse vídeo, tá? Claro que por questão de direitos autorais a gente não pode reproduzi-lo aqui, mas vocês podem dar uma pesquisadinha, tá? Então, Hermeto Pascoal, ele retira sons, né? Ele está dentro de um rio, né? Um lago, e ele está retirando sons ali da natureza, né? Imitando esses sons de acordo com os canos de PVC. Então, ele submerge, ele volta, e essa junção do cano de PVC com o sopro, com a água, dá toda uma sonoridade totalmente diferenciada. Já o John Cage, né, em suas pesquisas, né, muito mais antigo, o John Cage, do que o Hermeto Pascoal, né, John Cage na década de 20, 30, ele já tinha toda uma curiosidade em criar um novo estilo de música, né, fugir das escalas, né, que a gente conhece, tradicionais, etc. Então, o que ele fez? Né? Qual foi uma de suas grandes ideias? Ele pegou porquinhas, parafusinhos, preguinhos, pequenos instrumentos como estes, e ele conseguiu uni-los, né? Prendê-los às cordas de um piano. Então, conforme ele ia tocando as teclas, né? Conforme ele ia tocando o piano, e, né? Que os martelos batiam nas cordas, também batiam nesses pregos, né? Esses parafusos, eles vibravam juntos, criando uma sonoridade totalmente diferente para aquele piano, certo? Então, são apenas alguns exemplos, né, de como que a gente pode ter uma intervenção sonora, ou seja, transformar, né, a minha matéria sonora, transformar a minha música através do uso da materialidade diferenciada. Tá? E, claro, né, gente, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Des Ernst Wiener Gemusik Orchester, ou seja, Orquestra dos Vegetais de Viena. Tá? Essa Orquestra dos Vegetais de Viena, gente, ela é fantástica. Por quê? Eles pegam vegetais frescos, né? Geralmente fresquinhos, tal, cenouras, né? Abóboras, tudo que vocês imaginarem. Eles utilizam ferramentas, né? Ferramentas normais que a gente pode utilizar em marcenaria. E aí eles vão fazendo os furinhos, né? E transformam então a cenoura numa flauta, né? Uma abóbora, né? Num chocalho, enfim, tá? Então eles vão trabalhando esses instrumentos, né? Esses instrumentos naturais. Então, nós temos orquestra de vegetais e tem um som muito diferente, muito bacana, né? Recomendo vocês a procurarem também vídeos deles na internet aí, tá bom? Então, gente, agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da intervenção sonora por meio dos jingles, né? Dentro da publicidade, da propaganda. Então, gente, muito mais, né, como eu expliquei, muito mais que o uso do jingle para a venda de produto industrializado, você tem essa questão do jingle utilizado na difusão de ideias, né? Ou seja, no convencimento de algo que é muito importante para a sociedade de modo geral. Então, né, os jingles acabam sendo populares, porque é muito mais fácil você assimilar, às vezes, né, uma informação importante de uma maneira um pouco mais solta, um pouco mais fluida. Talvez até, a gente pode até dizer, talvez um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais didática, né? Aquela coisa um pouco mais solta, né? Não fica preso tanto naquela coisa de eu tenho que ler um cartaz, ou eu tenho que ficar horas assistindo a um pronunciamento de alguém, um programa. Não. É o que eu falo, as campanhas de saúde aqui no Brasil, né, de vacinação, principalmente das crianças pequenas, nossa, assim,
essas campanhas que a secretaria, né, estadual, municipal e até o Ministério da Saúde coloca, veicula, né, entre o intervalo de uma novela, de um jogo de futebol, é muito importante porque tem um alcance muito maior e você vai assimilar melhor aquela ideia. Então você vai saber que naquela semana ou naquele mês vai ter vacinação para crianças de tanto a tantos anos. Porque você acabou gravando essa informação por causa da musiquinha que você ouviu. Então, o jingle ele tem essa importância. No carnaval mesmo, né? Aquelas músicas bem divertidas, né? Aquela coisa bem solta, bem bacana, para lembrar das pessoas a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e outros tipos, né, de problemas aí. Excesso de bebida, bebida e direção não combinam, né? Coisas do tipo, tá bom? Então, é bem bacana essa questão de chamar, engajar a sociedade a participar junto, através do jingle, tá? Até a imagenzinha aí do Zé Gotinha, né? Que é o mascote, né, da vacinação contra a poliomielite aqui no Brasil, tá bom? Olha só. E nós temos também, gente, as intervenções sonoras em locais não convencionais, que é o mais comum, né, que a gente está acostumado a ver. Então, você vê assim, agora aí vocês estão vendo a imagem de um músico de rua, tá? Então, as praças, os parques públicos, né, e outros espaços expositivos alternativos, eles acabam se transformando em palcos improvisados, onde muitos artistas amadores têm a oportunidade de levar conhecimento, a sua técnica, a sua arte, a sua música, né, para os transeuntes que estão passando ali, né? E ali, às vezes a pessoa coloca, né, uma banquinha do lado, consegue vender, né, comercializar o seu próprio CD, enfim. Tem várias formas, né, da pessoa interagir. E tem essa questão, o interessante da intervenção sonora no local não convencional, principalmente na rua, é justamente a questão de você poder interagir com o público que está passando ali. A pessoa às vezes se aproxima, coloca, né? O pessoal coloca geralmente um chapéu, né? O pessoal vai lá, coloca um donativo ali para ajudar aquele músico. E às vezes a pessoa é convidada a participar de alguma forma, a cantar junto, a fazer um corozinho, né? Ou às vezes a pessoa pode pedir uma música para aquele artista, ele canta para ela. Enfim, existem várias formas, né? E é uma maneira bem bacana aí de intervenção sonora num local não convencional, tá? Agora, gente, essa intervenção sonora é uma das mais tradicionais, pelo menos aqui no Brasil, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, tá? Nas periferias aqui de São Paulo, é muito comum o chamado samba da vela. É um tipo de intervenção popular, porque assim, você tem, né, como funciona o samba da vela? Você tem um grupo de músicos, né, sambistas, e eles se reúnem, geralmente às vezes no quintal da casa de alguém, né, da comunidade, aí fica aberto ao povo, né? O pessoal deixa o portão aberto, todo mundo da comunidade vai entrando, vai se aproximando ali, ou numa praça pública, ou numa ruazinha sem saída, ou às vezes mesmo na porta de bares, né? Lanchonetes, enfim. Então, como funciona esse samba da vela? Geralmente é colocada, né, uma vela, né, no meio da mesa, e enquanto a vela não termina de queimar, os sambistas não param de tocar. E ali eles vão colocando, né, músicas deles próprios, do seu próprio repertório, né, e também grandes clássicos do estilo. E é interessante porque você vê famílias inteiras participando junto, né? Então, pai, mãe, criança pequena, vai todo mundo. É um evento quando acontece no bairro, então todo mundo vai junto, o pessoal canta junto as músicas que já conhece, né? É uma forma de interação muito gostosa essa questão do samba da vela. É muito popular aqui nas periferias aqui do estado de São Paulo, aqui da capital, né? Tá? Nos bairros da periferia. Então, vamos lá. Como que a gente pode realizar intervenções artísticas por meio do teatro? Mais uma interação para a gente, hein? Vamos pensar um pouquinho. Como, através do teatro, a gente pode realizar intervenções artísticas? É 1 minutinho, a gente volta já já.
Olha só, gente, o professor Jefferson citou, né, como exemplo aqui, as improvisações. Professora Suzeli, o teatro de rua. Professora Zoraide fala dos fantoches. E a professora Silmara nos citou aí o teatro itinerante, né? Muito bem, gente, ótimo. Então, vamos ver aqui, então, um pouquinho de intervenções teatrais aí, né? Olha só, a intervenção artística no teatro, né, pelo próprio caráter agregador da linguagem teatral, ele é mais facilitado, né, nessa questão. Então, sempre ocorre uma interação entre o ator e o público. Por mais que você tenha ali, né, a questão da quarta parede, que a pessoa esteja apenas como espectador, ela ainda assim tem esse ponto de, essa inter-relação, seja através da catarse, seja através da reflexão, enfim, tá? Só que aí, nesse caso, gente, a ação dramática, no cotidiano da população de um bairro, por exemplo, tem várias formas como ela surge, né? Então, como eu já expliquei antes, as casas de cultura, associações de bairro, as ONGs acabam oferecendo workshops, leituras dramáticas, né? Onde você tem atores encenando uma peça completa sem os figurinos. Então, ele vai fazer a leitura do texto, ele vai usar a marcação de palco, dependendo de onde ele esteja, só que você vai vê-lo sempre, né, com roupas neutras, trajes geralmente pretos, porque é uma leitura dramática, não é mesmo a representação final, com todo o figurino e cenário e tudo mais, tá? A gente chama isso de leitura dramática, tá bom? Então, gente, né, a gente tem esses modelos de intervenção, certo? Então, olha só, vamos ver agora a performance no teatro. Como que a gente trabalha, né, lida com essa questão da performance teatral? Então, gente, os atores, eles acabam quebrando a questão da quarta parede e você tem a interação diretamente com o público que está passando ali na rua. Então, o ator está aqui fazendo a sua performance, está aqui interpretando o seu personagem, de repente ele se vira, escolhe alguém que está passando, alguém que está ali assistindo e chama essa pessoa para interagir com ele ali no palco, né? Nesse palco improvisado. Então, é bem fácil, né, essa interação, né, dessas performances teatrais. E claro, gente, a performance teatral ela está sendo muito utilizada com essa questão da conscientização social. Então, campanhas, né, no bairro, sobre as pessoas tomarem cuidado com a questão do lixo, onde o lixo é colocado, né, para evitar enchente. Então, muitas empresas particulares, inclusive, estão contratando grupos teatrais, né, grupos, né, profissionais, mas que prestam esse tipo de serviço, né, para justamente poder conscientizar a população para algum problema sério através da representação teatral em espaços assim totalmente, né, ao ar livre, né, espaços aí totalmente não convencionais, tá bom? E aí, claro, né, fica muito mais fácil de você atingir aí uma adesão grande, né, quando a pessoa consegue entender o que está acontecendo e por que é tão perigoso o descarte de determinados materiais, né, citando um exemplo aqui, fora do local adequado, certo? Olha só. E agora, gente, né, para a gente finalizar esse conceito de intervenção teatral, nós temos que lembrar da figura do artista mambembe, que é esse artista de rua, esse artista itinerante, esse artista que a cada dia ele está numa praça diferente, né? Às vezes ele está sozinho, às vezes né, ele faz parte de uma trupe, de uma companhia. Essas companhias, então, elas viajam de cidade em cidade, levando a sua arte, tá? E sempre, gente, né, a gente tem essa questão. Desde a Idade Média, que nós temos aí os chamados saltimbancos ou artistas mambembes, certo? Então, dessa forma, titereiros, né, que são justamente os manipuladores de bonecos ou marionetes, né, os clowns, né, os palhaços, né, os mímicos de rua, né, atores de diversas formas, de diversas formações aí, surgem, então, nas praças públicas, né, nas ruas, dentro dessas intervenções aí artísticas em teatro, certo? E agora, né, nós temos a presença nos centros urbanos, né, de uma outra figura, a chamada vitrine viva, que é onde um ator ele acaba se metamorfoseando, né, em vários objetos inanimados. Às vezes ele pode simular uma estátua, né, às vezes um simples objeto mesmo, e, de repente, né, ele pode até interagir com o público, tá certo? Bom, gente, na aula de hoje, então, nós vimos, né, as intervenções artísticas em música, as releituras musicais e paródias, as intervenções sonoras por meio da materialidade, da publicidade e a intervenção em espaços não convencionais, o samba da velha e a intervenção popular, as intervenções teatrais, a performance no teatro e os artistas mambembes. Gente, muito obrigada a todos vocês por estarem aí em casa assistindo a gente. Agora vai aparecer na tela o QR Code para que vocês possam dar um feedback para a gente de que vocês viram nessa aula, tirar dúvidas, enfim, tá ok?
Muito obrigada a todos vocês. A gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.